gratos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Quero chamar o pastor Fernando para estar aqui conosco. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem se lembra do pastor Fernando? Bastante gente, olha que bênção. Glória a Deus. Pastor Fernando é da nossa igreja lá de Patos, da Paraíba. É um privilégio tê-lo aqui. É um privilégio nós estarmos juntos. Vamos passar uns dias juntos aqui agora. Vai ter que me aguentar agora, aleluia. Então ele vai trazer uma palavra para nós, amém? Amém, glória a Deus, obrigado Marcelo. Amém, glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Muito bom estar aqui, me sinto em casa aqui também, uma bênção do Senhor. Tenho boas lembranças, toda vez que a gente veio, Deus abençoou grandemente aqui, foi muito bom. Fora a bênção, né? Deus colocou Marcelo e Silmara, os pastores amados, como um presente de Deus na nossa vida também, e é uma coisa muito boa, né? Poder ter realmente pessoas que a gente pode confiar, pessoas que a gente pode realmente saber que pode contar, amém? A gente vai passar agora para o momento da consagração dos nossos dízimos e ofertas, e essa questão dos dízimos e ofertas depende muito da questão da maneira de pensar. Então, eu confesso que durante a minha vida cristã, a gente já teve situações diferentes. Quando a gente se converteu, e a Lúcia se converteu em 1995, não é que a gente é velho, viu, irmãos, é que em 1995, eu me converti em novembro, e depois a Lúcia uma semana depois, não lembro exatamente o dia do mês, mas a gente só foi ser batizado em junho de 96. Mas o nosso primeiro pastor, o pastor Arlindo, eu falava com ele, pastor, como é que funciona o negócio de dízimo? Eu quero dizimar. Ele falou, não, espera batizar primeiro, tal, não sei o quê, né? Aí eu era daqueles crentes meio acelerado, aí eu falava para ele, não, mas está na Bíblia, eu já entendi, né? Então eu quero dizimar. Não, espera batizar primeiro e tal. E aí eu falava para ele, não, mas igual o eunuco, ele falou que tem algo que impede de eu ser batizado, né? Eu já creio. Aí lá no Japão tem o furô, né? Aquelas banheiras quentes, falava, enche um furô aí, batiza. Não, tal, não sei o quê. Mas o que acontece? E a Lúcia, a gente orando, tomou uma decisão de que da vida inteira não tinha como, mas pelo menos do momento que a gente se converteu, em novembro de 95, até a data que a gente estava conversando com ele, a gente resolveu fazer retroativo. A gente, desde os dias que a gente se converteu, a gente teve esse desejo de ser fiel desde o início, mesmo antes de batizar. E Deus sempre abençoou, Deus sempre honrou. Mas a questão é a mentalidade, não era uma obrigação, devolver, pagar, não era gratidão. Deus nos tirou do fundo do poço, Deus nos tirou de questão de demônio, meio de libertação, a nossa vida era literalmente um inferno. E ainda com agravante, como a gente é descendente de japonês, a gente, na década de 90, a gente foi trabalhar lá. E lá, antes a Lúcia até não falava muito, aí começou a falar agora, então, né, fala também. Mas ganhava bem lá. A gente ganhava na faixa de uma média de 5, 6 mil dólares por mês, todo mês. Então, seria tipo uma média de 30 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, mas todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. Então, com 22 anos, já tinha comprado casa em Ribeirão Preto. Mas o que foi, entre aspas, foi bom para entender? Bem novos, a gente entendeu o quê? Que dinheiro não enche barriga. Não traz felicidade, não traz paz, não traz satisfação, o vazio. Na verdade, não só continua, mas parece que aumenta. Porque quando você está tentando se estabelecer financeiramente, pelo menos você tem um sonho, né? Você está correndo atrás de alguma coisa. O duro é quando você chega lá, olha e vê que não era aquilo que você imaginava. E aí, graças a Deus, a gente se converteu em 95 e a gente fez isso. Só que, por outro lado, houve uma outra fase, onde, por causa de certos exageros, né, de teologia da prosperidade exagerada, ficou uma coisa meio constrangedora, meio que sentia vergonha de falar, de ministrar sobre isso. E foi na Cristo Salva,
que a gente começou a entender de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável, mais baseada na palavra de Deus, né? Até estava conversando com o pastor Narciso, tem a teologia da prosperidade exagerada, é errado, mas também tem a teologia da miséria e da escassez exagerada, é errado também. E se você quiser realmente solucionar a dúvida, a gente não vai pegar por causa do tempo, é só consagração, mas em Romanos 4 fala que a gente é filho de Abraão pela fé, porque nós seguimos as mesmas pegadas de fé que nosso pai Abraão. Aí é só se analisar. Abraão vivia na miséria e na escassez, ou ele era próspero? Aí já mata a charada, tá? Agora, lógico, vai em Mateus capítulo 6, a gente conhece muito o versículo 33, né, que é bem conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só que recentemente a Joana, até uma jovem que está começando a ajudar a gente lá também, no versículo 25, ela deu uma ênfase tão legal assim, tão interessante, que resolvi compartilhar aqui com os irmãos. 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele começa a dar exemplo no 26, observai as aves do céu, depois ele fala dos lírios do campo e tudo mais. Agora, qual é o ponto aqui? O finalzinho do 25, presta atenção, é uma pergunta. E ele fala de escala de valores. Não é a vida mais do que o alimento? Sim ou não? Não é o corpo mais do que as vestes? Aqui é no sentido espiritual, mas analisa para ficar mais simples. Tem gente que se preocupa em se vestir bem e vive doente. Dá para entender? Perde a noção das coisas, perde a escala de valores. E aqui é justamente a pergunta que ele está querendo dizer. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? E ele dá os exemplos, para quê? Para dizer para a gente que a gente não deve andar ansioso. Por quê? Porque tem coisas superiores. E lá no versículo 33, é algo meio interessante, porque talvez mesmo aqui quem tem um pouquinho mais tempo de igreja, sabe que é muito fácil inverter essa ordem do 33. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todo o resto, ou as demais coisas, vos será. Essas demais coisas, dentro do contexto, é o quê? Comer, beber e vestir, dia a dia. Mas vocês já ouviram pessoas dizer assim, não está dando para eu ir no culto, porque eu estou trabalhando demais? Sim ou não? Só lá em Patos, né? Aqui não tem, né? Não dá para participar disso, não dá para... Lógico, a gente tem que trabalhar, e às vezes há momentos onde a política da empresa exige tal, mas a questão básica aqui é justamente isso. Ele está falando para não andar ansioso, inquieto. Mas por que você fica ansioso e inquieto, se for o caso? Por causa da prioridade. Porque na sua escala de valores, você teme por essas coisas, no sentido de faltar comida, bebida, roupa, casa. Agora, por outro lado, pega em Lucas 21, para a gente encerrar e usar como exemplo, versículo 1, aquela passagem da oferta da viúva pobre. Lucas 21, versículo 1, diz assim, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, né, que é a urnazinha de receber as ofertas. Versículo 2, viu também certa viúva pobre, lançando ali 2 pequenas moedas, e disse,
verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Vamos ligar as pecinhas. Não é o corpo mais do que as vestes? A vida não é mais do que o alimento? Ok. Busca antes do seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem que ter fé, tem que dar um passo de fé. Só que aqui, ele fala, no versículo 4, todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. E ela deu todo o seu sustento. Humanamente falando, é melhor ter dinheiro sobrando para ofertar. E, como a gente viu, Abraão era próspero, não é? Porém, não adianta ser próspero se você não entender o coração dessa viúva. Eu gosto até do Marcelo Toschi, né, aquele grandão que às vezes vem ministrar, ele é um contador de história. Quem já viu ele pregar, ele viaja, é um contador de história. Mas analisa isso. Como era o coração, ou como estava o coração da viúva no momento em que ela fez essa oferta? Ela só tinha 2 moedinhas que não valia nada, talvez 10 centavos hoje. E quem deu testemunho foi o próprio Jesus. Como ou o que havia no coração dessa viúva? O que ela pensou? O que havia na mente, no coração dela, quando ela decidiu fazer a oferta? E como era 2 moedinhas, será que ela chegou a pensar, dou uma só, fico com uma? Mas a Bíblia fala que ela não guardou nenhuma moedinha, ela deu todo o seu sustento. O que será que ela sentiu no momento em que ela tomou a decisão? Você consegue imaginar? O que ela sentiu quando ela depositou no gasofilácio? E o mais importante, como ela saiu dali? E talvez mais importante ainda, como era a vida dela, antes da oferta e depois da oferta. Jesus deu um testemunho que ela, aos olhos dele, aos olhos de Deus, aos olhos do Espírito Santo, deu mais do que todos os outros. Em outros evangelhos fala que eram saquetéis de moedas, provavelmente de ouro ou de prata. Vamos colocar em pé, vamos orar. E de repente, para a glória de Deus, você pode estar bem, mas sonde o seu coração, para que você não venha fazer oferta como aqueles que deram daquilo que sobrava. Não é que tem que dar tudo, não é isso, mas o seu coração. Você tem gratidão a Deus? Você reconhece quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida financeira? E se você está passando por um momento difícil, como tinha um pastor que brincava, se joga dentro da cestinha, consagra a sua vida, faça um voto com o Senhor, comece a dar passos de fé, porque não existe nada melhor
do que você ter a sua experiência pessoal com o Senhor. E a vida financeira é algo que faz parte do seu dia a dia, todo dia você vai ter que lidar com isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e conseguisse imaginar como vai ser a sua vida daqui para frente, como você vai poder realmente exercer o princípio da honra com relação ao Senhor Jesus. Quanto Ele vale para você? Quem é Ele na sua vida? E você pode ter uma experiência de saber que o seu futuro, ele está seguro nas mãos de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento. Um momento, ó Deus, onde podemos exercer a nossa fé, uma fé que agrada ao Senhor,